Queria saber se você já pegou esse cartãozinho aqui, o cartão Meus Alvos 2022. Ele está disponível ali atrás, se você ainda quiser pegar ali. Vai ser uma bênção, porque durante a mensagem nós vamos trabalhar em cima disso. Porque nós queremos que em 2022 você viva movimentos de amor. É onde o Senhor tem ministrado as nossas vidas. E nessa manhã o pastor Marcos Paulo já nos trouxe uma mensagem muito abençoadora, nos trazendo a consciência da nossa identidade, daquilo que somos em Deus, daquilo que nós podemos esperar em Deus. Você espera algo especial de Deus em 2022? Só 40%. Você que está online, você pode colocar aí, eu espero algo do Senhor. E você pode esperar, porque aqueles que confiam no Senhor são como montes que não se abalam, mas permanecem. Aqueles que esperam, alcançam no Senhor, porque Ele é a segurança das nossas vidas. Mas nessa noite, nesse momento, eu quero convidar você, de uma maneira especial, a mergulhar fundo. Por isso que eu quero chamar a sua atenção. Mergulhar fundo, porque Deus quer trazer para nós uma beleza, uma natureza que está submersa das Escrituras, e é isso que é palavra revelada. A Bíblia tem uma palavra que está escrita aqui, condensada em livros para nós, mas eu tenho certeza que Deus tem uma graça especial para mim e para a sua vida nessa noite. Deus tem uma palavra que vai aquecer o meu e o seu coração, mas para que a gente possa alcançar aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, sabe o que nós precisamos fazer? Nós precisamos mergulhar fundo. Mas para mergulhar fundo, nós precisamos de preparo, de ferramentas, de instrução, de guia. Quantos aqui já mergulharam? Deixa eu saber. Você já mergulhou um pouquinho mais fundo? Já viu um coral? Já viu aqueles peixes que ficam ali no fundo do mar? Você não pula do nada para mergulhar e tentar enxergar, você precisa de uma preparação. Por isso que eu gosto de uma condensação de um texto que os antigos cristãos diziam: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu faço o que a Bíblia diz que eu faço. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz diversas coisas a seu respeito, a meu respeito, sobre aquilo que Deus é. A Bíblia diz que eu devo fazer algumas coisas. A Bíblia diz que eu tenho algumas coisas. E eu quero que você pegue no profundo esse tesouro que Deus reservou para nós hoje. Porque assim como nós cantamos, eu quero ver, Deus. Eu quero ver, Deus, aquilo que o Senhor tem para mim, para a minha vida, para o meu futuro. E eu vou construir isso. Você deseja construir algo no Senhor? Ele é a sua fortaleza. Ele é o teu socorro seguro. Mas muitas vezes nós não enxergamos. Eu gosto muito de um pastor que há quase uma década nos visitou aqui na IBB, pastor Russell Shedd, que ele vai dizer que o jeito como a sua mente funciona é exatamente o jeito que você é. Como você crê, declara quem é você. Para você saber quem é alguém, é só você começar a perceber aquilo que ela crê. É um testemunho daquilo que ela crê. A sua mente funciona, o jeito que ela funciona é exatamente do jeito que você é. Sabe, às vezes nós enxergamos coisas, mas não vemos. É por isso que nós cantamos essa canção. Muitas pessoas, Rubem Alves vai dizer, tem visão perfeita, mas nada vem. O ato de ver não é coisa natural, precisa ser aprendido. Eu vou te fazer uma pergunta. Há quantos anos você está casado, por exemplo, casada? Mas também te pergunto, quantas vezes você sentou com alguém mais velho para aprender sobre casamento? Quantos retiros da igreja você participou? Você celebra, e nós celebramos na nossa igreja essas uniões matrimoniais, a perseverança no casamento, mas nós também estamos dizendo, nós temos aqui EBD, nós temos recursos para você, ferramenta para que você consiga perseverar, para que você consiga enxergar e ir além. Sabe, com o tempo a gente vai perdendo algumas coisas, a gente perde a visão, a gente começa a crer e deixar de crer.
naquilo que é importante, talvez por causa do medo, das tragédias ou do comodismo, as perdas, os acidentes, as doenças e até a religiosidade. Mas eu quero trazer para você hoje, eu quero que o Espírito Santo ministre aos nossos corações, um texto onde Jesus afirma algo que Ele é. E o título dessa mensagem é As Três Portas. E eu quero mostrar para você que nós podemos passar por 3 portas na vida. E o texto que nós vamos utilizar aqui está lá em João 10, 9, que diz assim, é Jesus dizendo: Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo, entrará e sairá, e encontrará pastagem. Vamos ler juntos? Eu sou, quem entra por mim, entrará. Amém. Na vida a gente vai passar por portas literais, aquelas que têm castilho, aquelas que estão como na fenda de uma parede. E às vezes nós vamos passar por acessos, por portas, por oportunidades, boas e ruins. E a maioria das portas desse mundo são portas efêmeras, ilusórias, mas em Cristo nós encontramos o caminho para uma vida com sentido, uma vida com propósito, porque Jesus vai dizer também lá em João 10, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Quantos creem nisso? Jesus veio para nos dar vida, e não somente vida, vida em abundância. Mas nós precisamos entender que todo ser humano passa por algumas portas. Eu quero te contar uma porta que toda a humanidade passou. O ser humano passou. Está lá em Romanos 5,12 que vai dizer, portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. A primeira porta que eu quero trazer para você, para que a gente possa conhecer, é a porta do pecado. Deus criou o homem, Adão, Eva, e eles desfrutavam do jardim do Éden. E a palavra de Deus em Gênesis vai dizer que ali não havia morte. Ali eles foram feitos imortais. Eles estavam desfrutando de um relacionamento com Deus. Eles estavam desfrutando de uma amizade com Deus, porque Deus é santo, porque Deus os ama, Deus criou de uma maneira relacional. Mas um dia, aquele fruto proibido que você já conhece da história, eu quero que você imagine de uma forma diferente. Não imagine somente uma árvore, imagine uma porta. Deus é tão amoroso que fez uma porta de saída da presença dEle. Eu me lembro de alguém dizendo, Deus é mau, porque Deus fez algo que pudesse tirar o homem da presença dEle. Mas veja, se Deus criasse você sem uma oportunidade de não amá-lo, Ele seria tirano. E Deus é amor, Ele não pode ser contra Ele mesmo. Então Deus deixa uma porta destrancada, mas Ele avisa o que acontece se você passar por ali. E a humanidade, o texto está dizendo que porque todos pecaram, o ser humano passa por essa porta, que era a porta do relacionamento com Deus. Todos nós passamos por essa porta. E aí o texto vai dizer, portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por meio de um homem. Nós percebemos que naquele momento, aquela porta do Éden, quando eles são expulsos, aquela porta é fechada. É uma porta irreversível. É uma porta que não tem como voltar. Deus inclusive coloca um anjo ali na porta, você não pode voltar. No jardim do Éden, a porta se fechou por causa do pecado. Essa é uma afirmação que nós precisamos entender. Toda a humanidade passa pela porta do pecado, e a partir desse momento, nós temos inimizade com Deus. Deus não se mistura com o pecado. Deus se entristece com essa situação, e agora o homem vai pagar o preço disso. Ele diz para a mulher que todo aquele nascido dela e de toda mulher, agora será mortal.
viverá e morrerá. A porta do pecado faz isso. E eu gosto muito de entender aquilo que Paulo diz. Paulo vai chegar e nos dizer assim: sabe aquele bem que eu gostaria de fazer? Esse eu não faço. Sabe aquele mal que eu não queria fazer? Eu tenho feito isso. Isso está lá em Romanos 7, 20 a 21. E ele vai dizer assim: eu sei que nada de bom habita em mim, isso é, a minha carne, porque nós acessamos a porta do pecado. Todo ser humano é pecador. E ele vai continuar dizendo: porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. E eu gosto dessa pergunta, e eu quero deixar essa pergunta na mesa para nós. Nós estamos em casa, nós estamos em família. Porque Paulo diz algo que talvez eu e você estamos sempre dizendo: eu gritei, mas eu não queria ter gritado. Não é verdade? Eu falei, mas não devia ter falado. Eu podia ter feito melhor, eu passei pela situação, pela pessoa, podia ter estendido a mão, não estendi. Por que isso acontece? Porque existe um padrão na nossa mente, uma natureza agora humana que é pecaminosa, que nos faz ir contra aquilo que Deus é. Nós estamos falando muito sobre Apocalipse. Quem gosta de Apocalipse aqui? Você gosta do tema de Apocalipse? Qual que é o maior vilão do Apocalipse? A ONU colocou uma estátua, o que mais apareceu na internet é a mensagem de que ali estaria o anticristo. A Bíblia está falando sobre o anticristo. Só que às vezes a gente olha para anticristo e não entende o que é o anticristo. Anticristo não é aquele que somente é contra Deus, contra o Cristo. É aquele que se coloca no lugar de Cristo. Isso faz toda a diferença. Porque o pecado é anticristo. O pecado é aquilo que te coloca, é colocado entre você e Deus. É por isso que nós não temos esse acesso com Deus por meio do pecado. O pecado é anticristo, é contra Deus, ele se coloca no lugar do Messias. Não tem salvação por meio do pecado. Quando nós entendemos isso, nós percebemos que os nossos pecados nos separam de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer: miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? Sabe quando você conhece uma pessoa, ela é cristã, e parece que a vida dela não condiz com aquilo. Quando você descobre na empresa que aquela pessoa é cristã, ela tem até vergonha, porque o que ela fala não condiz com o Evangelho, como ela se comporta não condiz com o Evangelho. É como se você pegasse um músico, e que ele toca violão, colocasse um violão na mão dele, toca aí alguma coisa, e sabe quando não sai nada? Os músicos sabem disso. É assim que você pega. Quando ele coloca um dó, aí você fala: esse não toca nada. Não tem música boa em dó, gente. É quando você pega um artista que sabe pintar, um bom pintor, dá uma tela, dá a tinta, dá o pincel, e fala: façam aqui uma arte, e não sai nada. Parece que você é, mas não consegue ter os resultados daquilo. Parece que você é, mas não consegue exercer aquilo que você é. Por isso tem algo que a gente consegue compreender. Talvez nesse ano, hoje, você está tendo que administrar remorsos, porque você não controlou os seus instintos. Quem não controla instintos, administra remorsos. E é tão interessante que muitas pessoas têm procurado saber quem são. Quando você entra na internet, você tem que tomar muito cuidado nas redes sociais, porque as pessoas estão dizendo a todo momento o que elas são, e que você precisa aceitar tudo aquilo que elas são, é aquilo que são, tudo a experiência, as coisas mais imorais da vida, tudo aquilo a experiência que as pessoas precisam provar para se descobrirem. E eu quero te dizer que Deus não faz acepção de pessoas. Nós estamos de braços abertos, todos nós recebemos o amor de Deus, e Deus ama a todos. Ele não faz acepção de pessoas, mas Deus faz acepção de atitudes. Você é o senhor das palavras que não disse, mas é escravo de tudo aquilo que você pronunciou.
É por isso que a gente precisa entender por que nós falamos aquilo que nós não queremos. Por que nós machucamos quem amamos. Paulo, ele está dizendo, o bem que eu gostaria de fazer eu não faço. Alguém me responde como fazer isso? Como que a gente responde para Paulo essa pergunta? Paulo, vamos entender então. Porque ele compreendeu muito bem. E ele está falando. Todo ser humano passou pelo pecado. E esse pecado agora abre uma nova porta. Uma porta que todos nós passaremos, que é a porta da morte. Nós passaremos por uma porta e essa porta, todo ser humano vai ter um encontro com ela, vai acessá-la, exceto aqueles que já foram arrebatados e quem Deus desejar arrebatar. Mas a toda a humanidade passará pela porta da morte. Porque o texto está dizendo em Romanos 6, 23, portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, porque a morte não existia no Éden, quando foi atravessada aquela porta, a porta do pecado, agora existe uma nova porta, e que Deus avisou, agora vocês passarão pela morte. E nós vamos encontrar um outro versículo dizendo, pois o salário do pecado é a morte. O resultado desse pecado que habita em nós é a morte. Nós passaremos por essa porta. E aqui nós precisamos entender por que Jesus teve que vir a esse mundo. Você já fez essa pergunta? Por que Jesus teve que se tornar homem? Já fez essa pergunta? Por que ele não apareceu celestial? Apareceu do nada, já em forma adulta. Apareceu como um espírito, como um anjo. Mas por que ele decidiu nascer como homem? É uma pergunta interessante. Nós ouvimos as mensagens de Natal, mensagens que aqueceram o nosso coração, da vinda de Cristo, o Messias. Eu gosto do que Agostinho de Hipona nos escreveu, e ele disse que o Filho de Deus, feito filho do homem, para que os filhos dos homens pudessem ser feitos filhos de Deus. O Filho de Deus, Jesus Cristo, foi feito filho do homem, para que os filhos dos homens pudessem ser feitos filhos de Deus. Pega isso comigo. O ser humano agora atravessará a porta da morte. E qual que é o destino dessa porta? Ela dá acesso ao quê? Ela dá acesso ao destino que a morte receberá por salário, que é a morte eterna. É um lugar onde Deus não está. É um lugar que não foi preparado para nós, mas a justiça de Deus levará à condenação todos aqueles que estão condenados para aquele lugar, para o inferno. Essa porta nos dá acesso a isso. E olha que interessante, Jesus nasceu como homem, o Espírito Santo engravidou Maria, para mostrar a divindade de Deus, uma virgem. Ele nasceu, cresceu, e ele não pecou. A palavra de Deus diz que ele não pecou, ele cumpriu a lei, que era a única maneira de você voltar a Deus, você poder ter um destino diferente. Mas olha o que Cristo fez. Ele se tornou homem, foi humilhado, deixou as mensagens, apresentou o reino de Deus, foi morto, passou pela mesma morte que todos nós passaríamos. Agora se lembre de uma coisa, quando Jesus morreu, quantos dias ele ficou morto? Muito bem, Josué, você está bem, hein? Está indo na EBD, né? Muito bem. 3 dias. Você sabe o que Jesus fez ali durante esses 3 dias que ficou morto? Quando ele retorna, qual que é a mensagem que a Bíblia diz que ele fez? O que ele fez com o inferno? Ele trancou o inferno. Ele acessou a porta da morte, o mesmo destino que nós teríamos, onde nós iríamos para esse inferno, para esse lugar
o que não foi feito para nós, mas que a condenação do pecado é justa nos levar para lá. Sabe o que Jesus fez? Ele mudou o destino disso. Jesus abriu uma nova porta. Jesus abre a porta agora, a porta da graça de Deus. Jesus abre um novo destino, Ele transforma esse destino e agora Ele dá uma oportunidade. Ele muda o destino completo, o destino fatal que todos passariam. E agora Jesus afirma no texto: eu sou a porta. Nesse texto Jesus está dizendo que Ele não é simplesmente o pastor que fica ao lado da porta. Ele não é o guarda da porta. Jesus é a porta. Jesus é a porta da graça. Porque a graça é uma pessoa. A graça chama-se Jesus Cristo. Jesus é a própria graça. Quando alguém fala o que é graça? A graça é Jesus. Ele é a porta, a terceira porta. Todos nós passamos pela porta do pecado, todos nós passaremos pela porta da morte, mas Jesus está dizendo que agora Ele mudou o destino. E aqueles que creem, aqueles que desejarem, podem acessar essa porta, a porta da graça de Deus, a porta que nos leva ao reino de Deus, a voltar a ter a eternidade, a voltar a ter amizade com Deus. É isso que Jesus fez por nós. Essa porta é a porta que nos dá acesso a uma mudança e transformação plena. Às vezes nós queremos mudar tanto, queremos fazer tantas coisas, mas nós não conseguimos. Por quê? Porque aquele pecado que nos levará pela porta da morte ainda incide em nós, nos domina, nos governa. O que Jesus está falando é que agora Ele é a porta, e aquele que passar por Ele não será mais condenado por esse pecado. Alguém pode dizer um glória a Deus? A graça nos redime, Jesus nos redimiu, nos regenera, nos dá um novo padrão. Agora, Paulo, você que está com essa pergunta e afirmando aquele bem que eu gostaria de fazer, esse que eu não faço, aquele mal que eu não quero fazer, esse eu tenho feito. Paulo, sabe por quê? É porque mesmo quando a gente passa por essa porta da graça, aquele pecado ele já não nos condena mais, porque nós acessamos uma nova porta que nos leva para a eternidade. Jesus disse que aquele que crê nele já tem a vida. Ou seja, essa porta não é uma porta depois da morte. Essa porta é uma porta que transformou tudo que estava após a morte, mas ela é uma porta real. Porque o que muda tudo nessa história é que Jesus foi morto, mas Ele ressuscitou. Jesus ressuscitou, Ele está vivo, e agora Ele se faz uma porta no presente para nós. E nós acessamos e podemos acessar essa porta. E é o que Cristo está nos dizendo: acessai e entrai pela porta. Quando nós passamos por essa porta, nós já desfrutamos da vida eterna. Se você já recebeu Jesus no seu coração, você não precisa mais dizer: um dia viverei a eternidade. Não, a palavra de Deus está dizendo: você já tem a eternidade. Olha como muda isso. Olha como muda a nossa mente. E é isso que eu estou falando sobre as nossas crenças. Porque se você já tem a eternidade, se você já está no reino de Deus, você não é mais dominado pelo pecado, mas você agora é um servo do rei desse reino. Jesus Cristo é o seu Senhor, e agora você tem relacionamento com Ele, agora você pode se comportar, agora você pode viver da identidade, agora você pode viver daquilo que Deus diz que você pode ter. É o céu na terra, é o reino de Deus aqui na terra. Ele está dizendo para você que você agora pode se comportar, você pode ter uma crença baseada naquilo que você é. Porque quando você passa pela porta da graça, a partir desse momento, nós lemos esse texto, você se torna filho de Deus. E um filho do rei se comporta
à vista do seu Senhor, do seu Rei. Faz aquilo que o seu Rei deseja. Isso faz toda a diferença. Nós fazemos o mal, nós fazemos coisas que não queremos, mas quando nós acessamos a graça, nós podemos olhar no espelho da graça. Experimente olhar no espelho da graça. Sabe o que você vai ver? Os olhos de Jesus. Você vai ver Jesus no espelho da graça. Você vai conseguir compreender o quanto você é amado. Olhe bem nos fundos dos olhos de Jesus. Veja o espelho da graça e comece a ver quem Jesus é, porque é isso que Ele vê em você. Não mais a semelhança daquele homem pecador, que age de maneira errada, que faz aquilo que lhe convém, mas agora você olha a imagem de Cristo, que é obediente, que é amoroso. Nós estamos nesse movimento dos alvos. A primeira coisa que vai desbloquear, que vai destravar a sua crença, é se lembrar ou saber que você é amado de Deus. Você é amada por Deus. Quando nós somos amados, nós nos sentimos amados, nós não precisamos ter carências do outro nos aprovar. Quando nós somos amados, nós nos entregamos a qualquer pessoa, a qualquer situação, porque nós temos um valor imensurável. O valor da morte de Jesus na cruz para nos resgatar, porque nós somos amados. Mas dessa vez, eu queria que você não escrevesse um alvo. Nós estamos nos preparando para escrever esses alvos, mas eu queria te dar um desafio. No lugar de você escrever as suas metas, os seus alvos, antes disso, pense e aceite o desafio de ser. Jesus disse: eu sou a porta. Jesus faz várias afirmações no Novo Testamento, nos seus discursos, nos seus sermões. Ele diz: eu sou. Quando Deus se apresenta lá no Antigo Testamento, em Êxodo, Ele fala: eu sou o que sou. Porque nós não conseguimos compreender tudo que Deus é, a nossa mente não consegue, não tem capacidade de compreender quem Deus é. Comece a afirmar o que você é e o que você deseja ser. Isso faz toda a diferença. Diga: eu sou atencioso. E coloque nas suas metas, nos seus alvos. Como você vai fazer isso? Seja saudável e coloque nas suas metas como você vai fazer isso. Seja estudioso e coloque nos seus alvos, nas suas metas, como você vai fazer isso. Coloque lá que você vai ser uma esposa virtuosa e coloque como você vai fazer isso. Seja perdoador. Muitas pessoas não conseguem perdoar, sabe por quê? Porque olham o perdão através do que o outro merece. Ele não merece perdão. Ei, seja perdoador. Sabe por quê? Porque você merece viver sem esse peso. Não é o outro, é sobre você. É sobre você. Seja responsável. Nós gostamos muito de comunicar os nossos desejos, fazer várias promessas. Talvez você vai colocar: eu sou responsável. E como que eu vou fazer isso? Eu vou dizer menos e fazer mais. Seja bíblico. Como que serei bíblico? Faça um devocional de apenas 30 minutos por dia. Você sabia que 30 minutos do seu dia fazendo devocional representam apenas 2% do seu dia? Mas esses 2% do seu dia vão transformar e te fazer crescer na sua jornada espiritual, na sua jornada de relacionamento com Deus. Apenas 2% do seu dia. Isso muda, porque você é bíblico. Seja dizimista. Mas dízimo é uma atitude que a comunidade faz. A gente crê na Bíblia que isso é uma prática. Não, você não faz isso pelo dízimo, você faz porque você é fiel. Seja generoso, oferte. Mas eu vou ofertar por quê? Porque eu sou generoso. Isso faz diferença. O que eu desejo é que você cresça tanto, que as pessoas vão ter que te conhecer mais uma vez. Elas vão ter que te conhecer de novo, porque você foi transformado pela graça de Deus. Quem vai dizer um aleluia? Quem vai dizer um glória a Deus?
As pessoas vão ter que te conhecer de novo, porque você está sendo transformado, simplesmente porque você entendeu que você é. Você não precisa ser, você é. E agora você pode ter atitudes de alguém que passou pela porta da graça, alguém que encontrou-se com Cristo. Jesus vai dizer: eu sou a porta, quem entra por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará a pastagem. Jesus é o acesso para o reino de Deus, para a graça de Deus, para receber desse amor. Ali é o lugar de segurança. Jesus tem uma pastagem para que você se alimente nos momentos mais difíceis, nos momentos de confronto. Eu falei que nós iríamos mergulhar nessa mensagem, nós iríamos fundo, e que nós tínhamos um bom instrutor, o Espírito Santo. O que Ele está dizendo a você? O que Ele está convencendo ao seu coração? O que Ele está afirmando para você que você é? Nós só vamos reconhecer a beleza submersa no nosso profundo ser quando nós mergulharmos com o Espírito Santo. E Ele vai começar a olhar: tá vendo? Depois dessa lama, depois desse pecado, aqui é você. Esse coral bonito, essa beleza da sua natureza que Deus te dá, é você. Uma nova natureza que estava ali apagada pelo pecado, porque Deus te fez bom, mas o pecado te faz mal. O apóstolo Paulo vai terminar dizendo: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Quem passa pela porta da graça descobre que os seus pecados são perdoados, de que você pode governar sobre os seus pecados, e de que você pode simplesmente ser, e que ser vai fazer com que você se comporte como você deveria ser. Sproul vai nos dizer: as nossas crenças ditam o nosso comportamento. É por isso que você precisa crer que você é aquilo que a Bíblia diz que você é. Você é amado e amada. Que você pode fazer aquilo que a Bíblia diz para você: ame. Movimente esse amor primeiro para dentro, sabendo que eu preciso ser amado por Deus, eu sou amado por Deus, eu recebo esse amor e eu me abro a esse amor. Para cima, porque agora eu estou no reino de Deus. E eu não só peço as coisas para Deus, eu sou amigo de Deus. Jesus disse: eu não chamo vocês mais de escravos, de servos, porque os escravos não sabem o que o seu Senhor quer. Eu chamo vocês de amigo, porque aquilo que sei da parte do meu Pai, eu tenho contado a vocês. Seja amigo de Deus, tenha relacionamento com Ele. Coloque: eu sou bíblico, eu sou relacional, eu sou amigo de Deus. E isso vai mudar a forma como você vai ler a Bíblia, no clube da Bíblia agora nesse próximo ano. Para o lado, movimente-se de amor para o lado. Comece a dar mais atenção para os seus filhos, para sua esposa, para o seu esposo, para sua avó, para o seu avô, para um amigo esquecido. Movimente-se em amor. Por quê? Porque eu sou. E para fora, fale do amor de Deus a qualquer pessoa, porque todos carecem do amor de Deus, e Deus te deu um privilégio de acessar a porta, conhecer a graça, olhar no espelho da graça, ver Jesus, vendo você sendo transformado. E eu termino essa mensagem com Filipenses 1,6, que vai dizer: eu estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Jesus Cristo. Deus está formando Jesus em você, porque você recebeu dessa graça. Só que Deus tem expectativas a seu respeito. Queria que você fechasse seus olhos nesse momento. Talvez você
tenha percebido que você nunca acessou a porta da graça, você nunca passou por Jesus, porque estar a 10 centímetros da porta, ou estar a 10 quilômetros da porta, colocam essas mesmas circunstâncias, essas mesmas pessoas na mesma situação, com um destino que a morte trará. E você está hoje aqui ouvindo essa mensagem, falando: eu quero passar pela porta da graça, eu quero passar por Jesus, eu quero conhecer Jesus, eu quero entrar no reino de Deus, eu não quero mais ser dominado pelo meu pecado, eu quero viver essa alegria abundante que Jesus prometeu para mim. Talvez essa mensagem é para você que está escutando hoje, e eu quero te desafiar a passar por essa porta, a dar um passo de fé, a simplesmente dizer: eu quero. E você pode fazer isso dessa forma. Levante uma das suas mãos se você deseja fazer isso nessa noite. Amém, 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 amém. Mais alguém? Amém. Mais alguém deseja? Amém, amém. Fala: eu quero passar por essa porta hoje. Aleluia. Vamos ficar todos de pé, irmãos. Sabe, Jesus disse que o caminho é estreito. Você passa pela porta, mas o caminho é estreito, porque você precisa renunciar às coisas, renunciar orgulho, vaidades, renunciar às suas posses, renunciar que você é dependente de alguém, porque você precisa passar sozinho, tomar uma decisão única. Enquanto a banda estiver cantando essa canção, eu quero convidar você que levantou a sua mão, ou você que ainda não levantou, mas fala: eu quero passar por essa porta, que você dê um passo de fé hoje, e fala assim: eu vou entrar por essa porta, sem medo, sem vaidade, porque eu quero Jesus. Então, enquanto nós cantamos, vem aqui à frente, nós vamos orar por você. Os nossos pastores, ministros, ministras orarão por você, para marcar esse tempo na sua vida. Vem até a frente, vamos cantar. Te damos honra, te damos glória, teu é o poder, sempre amém. Te damos É o seu momento com Deus. Você vem pelo poder de Deus, é o Espírito Santo que te fortalece. Declare, levanta a tua voz. O Senhor está te chamando de volta para um novo tempo da graça de Deus na sua vida. O Espírito Santo quer te levar ao novo patamar, a um novo padrão, a uma nova consciência, a novos alvos que são guiados por Ele. O Senhor tem algo especial para você. E se você quer consagrar a sua vida, se você quer fortalecer quem você é diante de Deus, se essa mensagem foi de Deus para o teu coração, eu quero orar junto com você. Eu quero orar com você, porque o Senhor vai fazer algo especial em você. Ele vai marcar sua vida hoje, mas você precisa renovar esse voto, renovar esse momento da graça de Deus com você. Vem até a frente, nós vamos orar. Nós vamos terminar esse culto consagrando esse tempo a Deus. Celebre a Deus, venha se derramar na presença dEle. Busque a Ele e você achará tudo aquilo que você precisa. Então vem, te damos honra, te damos glória, teu é o poder, pra sempre amém. Te damos, vem à frente,
céu, que talvez você precisa ouvir, que é a própria palavra de Deus, dizendo: filho, você é amado e amada, os seus pecados são perdoados. Ei, se mova nessa bênção, nessa afirmação de quem você é. Ouça o Espírito falando a você o que você precisa, o que você precisa mudar hoje, o que você precisa solidificar hoje, o que você precisa de transformação. Não deixe que o inimigo use o pecado, jogando lama na sua identidade. Fala: Jesus, tira isso de mim. Eu quero resplandecer a beleza da tua santidade. Eu quero experimentar de alvos que serão alcançados por quem eu sou. Peça para o Senhor consolidar isso no teu coração. Pai, nós pedimos uma bênção especial sobre a vida daqueles que têm sede, sobre a vida daqueles que têm fome, sobre a vida daqueles que desejam, daqueles que querem dar um passo além, daqueles que querem viver em santidade, daqueles que querem desfrutar da graça, da vida abundante. Transforma-nos hoje, em nome de Jesus. Se você concorda, diga um amém. Aplauda o Senhor, dê um glória a Deus, porque Ele é fiel.